No jantar, meu sobrinho encarou meu filho de 7 anos e disse: "Só os netos de verdade da vovó têm permissão pra comer primeiro." Ninguém abriu a boca. Minha mãe ainda achou graça. Eu só consegui pegar a mão do meu filho, levantar da mesa e ir embora. Mais tarde, meu pai mandou mensagem: "Já pode começar a pagar o aluguel." Respondi sem pensar 2 vezes: "Então comecem vocês também." E o grupo da família pegou fogo. Minha mãe estava animada demais com o jantar, meu irmão quieto demais, e minha cunhada não desgrudava o olho do celular. Mas eu insistia em ir. Meu filho queria mostrar o tênis novo do Homem de Ferro que acendia as luzinhas quando ele andava. Ele estava tão empolgado, pulando pela sala, rindo alto, mostrando pra todo mundo que o sapato brilhava. Meu sobrinho olhou pra ele de cima a baixo com um olhar que eu conheço bem. Aquele tipo de inveja disfarçada de brincadeira. Eu tentei ignorar, fingir que era coisa de criança. Mas na hora do jantar, ele soltou o veneno. Encarou meu filho e disse, com a boca cheia de arroz: "Só os netos de verdade da vovó têm permissão pra comer primeiro." Silêncio. Ninguém abriu a boca. Minha mãe riu. Achou graça como se fosse só uma piada. Eu senti o rosto queimar. Meu filho, de 7 anos, baixou os olhos e empurrou o prato pra longe. Ele não entendeu completamente o que aquilo significava, mas sentiu. E isso doeu em mim de um jeito que eu não consigo explicar. Peguei a mão dele, levantei da mesa e saí. Ninguém tentou nos parar. Mais tarde, quando cheguei em casa, meu celular vibrou. Era meu pai. "Já pode começar a pagar o aluguel." Li aquela mensagem umas 3 vezes. Respondi sem pensar 2 vezes: "Então comecem vocês também." E foi o suficiente para o grupo da família pegar fogo. As mensagens começaram a pipocar. Umas me chamando de ingrata, outras dizendo que eu sempre fui dramática. Meu irmão mandou um texto enorme, dizendo que eu devia respeitar quem me acolheu, mesmo depois de errar tanto. Eu só conseguia pensar no olhar do meu filho naquela mesa. Na manhã seguinte, acordei com mais de 100 mensagens. Meu pai não respondeu mais, mas minha mãe mandou um áudio longo, cheio de pausas, como se estivesse cansada até de brigar. Disse que eu sempre escolhia o caminho errado, que ninguém aguenta mais minhas cenas. Ela ainda teve coragem de dizer que meu filho precisa aprender o lugar dele. Fiquei olhando pro telefone com a sensação de ter levado um soco. Lugar dele? Que lugar é esse que ela acha que ele tem? Meu filho dormia no sofá, abraçado ao tênis do Homem de Ferro. A luzinha piscava fraca, quase acabando a pilha. Senti um nó na garganta. Ele não merecia isso. Nenhuma criança merece ser tratada como lembrança de um erro. Faz 7 anos que crio ele sozinha. O pai dele sumiu antes mesmo de eu descobrir que estava grávida. E quando contei pra minha família, meu pai ficou em silêncio, minha mãe chorou, e meu irmão foi o primeiro a dizer: "Isso vai envergonhar todo mundo." Desde então, as coisas nunca mais foram as mesmas. Eles dizem que me ajudaram, deixando eu e meu filho morarmos na antiga casa da minha avó, mas nunca me deixaram esquecer disso. Cada vez que algo dava errado, vinha a mesma frase: "Lembre que você só está aí porque a gente teve pena." Naquela manhã, eu percebi que a pena deles tinha prazo, e ele tinha acabado. Peguei o celular e abri o grupo da família. As últimas mensagens ainda estavam lá. Meu irmão dizendo que eu devia crescer, minha cunhada mandando risadinhas, e minha mãe curtindo tudo em silêncio. Respirei fundo e escrevi: "Podem ficar tranquilos. Eu e o neto de mentira estamos saindo daqui." Apaguei o número do meu pai logo depois. Não por raiva, por cansaço. Peguei 2 malas pequenas, as roupas mais importantes, e aquele tênis do Homem de Ferro que ele tanto amava. Quando meu filho acordou, só perguntou se a gente ia viajar. Eu menti e disse que sim. Ele sorriu. E pela primeira vez em muito tempo, eu também. Não tinha um plano. Só sabia que não podia mais ficar lá. Peguei o carro velho que ainda funcionava e dirigi sem destino, com meu filho cantando baixinho no banco de trás. A cada quilômetro que eu me afastava daquela casa, sentia o peito aliviar um pouco, e o medo aumentar. Paramos num motel barato na beira da estrada. Enquanto ele brincava com o controle remoto da TV, eu abri o aplicativo do banco e encarei o saldo. Dava pra 1 semana, no máximo. Depois disso, eu não fazia ideia. Meu filho veio correndo, mostrou que o tênis ainda acendia e disse: "Olha, mamãe, ainda funciona." Eu sorri, mesmo com o estômago apertado. Aquela luzinha boba era tudo o que a gente tinha de bonito naquele momento. Tentei dormir, mas passei a noite pensando. Meu pai sempre usou o dinheiro pra me controlar. Quando engravidei, ele disse que ia me sustentar até eu aprender a ser gente. E eu aceitei. Aceitei porque estava com medo, porque achei que precisava. Mas agora eu via que ele nunca quis ajudar. Quis que eu me sentisse em dívida. Na manhã seguinte, decidi voltar pra cidade, mas não pra casa deles. Fui até a parte mais simples de town, onde os aluguéis eram baixos. Encontrei uma placa escrita: "Quarto pra alugar, entrada separada." Bati palmas. Uma senhora chamada Mrs. Parker apareceu. Ela parecia cansada, mas tinha um olhar bom. Perguntou se eu tinha filhos. E quando viu meu menino atrás de mim, sorriu. Disse que podia nos deixar ficar ali até o fim do mês, enquanto eu procurava emprego. Agradeci como se ela tivesse me dado o mundo. O lugar era pequeno, com cheiro de tinta velha e piso frio, mas era nosso. Sem olhares de julgamento, sem risadinhas, sem ninguém dizendo que meu filho não era neto de verdade. Naquela noite, enquanto ele dormia, fiquei olhando pra ele. Pensei em tudo que abri mão, em tudo que ainda viria. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo diferente de medo. Senti força, mas o alívio durou pouco. No dia seguinte, quando acordei, meu celular estava cheio de notificações. Meu irmão tinha postado no grupo da família: "Alguém viu onde a Santa Rebelde foi parar? Parece que sumiu com o carro do pai." Eles não tinham ideia de que eu via tudo de longe, mesmo depois de sair. E quando li a última mensagem da minha mãe: "Ela vai se arrepender de nos desafiar." Eu percebi que aquela história ainda estava longe de acabar. Os primeiros dias naquele quarto foram um caos disfarçado de calma. Meu filho achava que era uma aventura. Dizia que era legal morar num lugar novo. E passava as tardes brincando no quintal com o tênis do Homem de Ferro piscando entre as folhas secas. Eu tentava não chorar na frente dele, mas às vezes o fazia escondida, no banheiro, com a torneira aberta pra disfarçar o som. Procurei emprego em todo canto. Padarias, mercados, lavanderias. Ninguém queria alguém que ficou 7 anos fora do mercado. Numa dessas manhãs, parei pra tomar café num lugar pequeno, e a garçonete, uma moça chamada Lily, percebeu meu desespero. E se não quiser esperar a parte 2, pode assistir a história completa em meu canal do YouTube. Basta clicar em compartilhar e em mais,
e depois clicar no link do YouTube aqui no meu perfil,